Bom dia, aqui é a professora Maria Celeste, de Língua Portuguesa e Literatura, do Colégio Estadual Professora Antonieta Palmeira, das turmas 2001, 2002 e 2003. Dando continuidade ao romantismo brasileiro, nós vamos falar sobre as 3 gerações do romantismo no Brasil. Sabemos que o contexto histórico é importantíssimo para a gente entender, a nossa literatura. Então vamos lá. Logo após a independência política do Brasil, em 1822, nasce o romantismo brasileiro. Os escritores Araújo Porto Alegre, Salles Torres, Homem, Pereira da Silva e Domingos José Gonçalves de Magalhães resolveram escrever uma revista com temas de interesse nacional. Nesse momento, nasce a Niterói, Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, que trazia epígrafe, tudo pelo Brasil e para o Brasil. Então, o romantismo assume a nossa literatura um significado secundário de um movimento anticolonialista e antilusitano, de rejeição à literatura produzida na época colonial, aos modelos culturais portugueses. Por isso, a primeira geração romântica tinha a preocupação de garantir uma identidade nacional que nos separasse de Portugal, buscando no nosso passado histórico elementos de origem nacional. São apontadas 3 gerações de escritores românticos: a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Vamos primeiramente à primeira geração romântica, que tem como característica o nacionalismo, o indianismo e a religiosidade. Os poetas mais importantes que se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães. A segunda geração já é um período marcado pelo mal do século, apresenta como característica um egocentrismo irritado, um pessimismo, um satanismo e atração pela morte. Os poetas que se destacam são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E na terceira geração é um período que desenvolve uma poesia com caráter político-social, que é formada pelo grupo Condoreiro, que o maior representante dessa fase é Castro Alves. Mas para falar mais detalhadamente, temos que apontar mais elementos para que vocês entendam melhor, todas essas 3 gerações. Então vamos lá. Na primeira geração, os primeiros românticos são conhecidos como nativistas, ou seja, seus romances vão retratar os índios vivendo livremente na natureza, numa representação idealizada. O índio é transformado no símbolo do homem livre e incorruptível. Nosso romantismo vai apresentar como traço essencial o nacionalismo, destacando o indianismo, o regionalismo, a pesquisa histórica, folclórica, linguística e as críticas aos problemas sociais nacionais. Na segunda geração, o tema que fascinou os escritores da segunda geração romântica brasileira foi a morte. Nas obras desses escritores, está presente uma visão negativa do mundo e da sociedade, onde eles expressam seu pessimismo e sentimento de inadequação à realidade, pois viviam uma vida desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos, o ócio, os casos amorosos e a leitura de obras literárias. A segunda geração, também conhecida como ultrarromântica, encontra no Brasil discípulos fervorosos que, diante do amor, apresentam uma visão dualista envolvendo atração, medo, desejo e culpa. Em seus poemas, a imagem da perfeição feminina apresenta os traços da morte, condenado implicitamente qualquer forma de manifestação física do amor. A terceira geração romântica, também conhecida como condoreirismo, os poetas dessa geração apresentam um estilo grandioso ao tratar de temas sociais. Eram comprometidos com a causa abolicionista e republicana, desenvolvendo assim a poesia social. Castro Alves é o poeta que mais se destaca. Há retratado em seus poemas o lado feio e esquecido pelos primeiros românticos.
a escravidão dos negros, a opressão, a ignorância do povo brasileiro. Castro Alves ficou conhecido como poeta dos escravos. Aqui acaba mais uma aula sobre as 3 gerações românticas. Obrigada, bons estudos.